Olá, pessoal, nossa querida audiência do canal Israel no Caminho. Mais uma vez nós estamos aqui. Eu chamo isso de um café com fé, porque a fé move os nossos corações. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial que eu conheci há pouco tempo, mas já se tornou muito especial para mim. É o pastor André de Oliveira Schwartzberg. Falei certo o seu nome? Falou sim. Então tá bom. Prazer, viu, Alex, estar com você aqui, com o Então, pessoal do tá bom. canal. É sempre bom estar podendo compartilhar e bater esse papo, né? Onde É, na resenha a gente aprende muita coisa, né? muita, muita, muita. O que eu digo normalmente é a, a, a nossa audiência é abençoada, mas nós somos abençoados, porque Deus vai conversando com a gente. É impressionante isso, e essa É. experiência é muito boa, né? Aham. E- Então, na verdade, se a gente for falar de toda a sua vida, a coisa vai umas 15 gravações mais ou menos, né? Tem Então, bastante conteúdo. mas vamos começar com uma, né? Na verdade, o pastor André, ele, na verdade, ele tem origem judaica, ele é judeu, ele acabou conhecendo Yeshua bem jovem, né? Até onde eu sei, e acabou, com o tempo, criando uma igreja, e essa igreja estava crescendo, mas em determinado instante, alguma coisa aconteceu e ele acabou fazendo uma migração para Israel. Eu queria saber, pastor, o que na verdade motivou toda essa aliar, digamos assim, porque é uma aliar, né? Estamos Olha, subindo para Israel. Conta um pouquinho para a isso. gente. Então, eu venho de uma família judia, né? Os meus avós paternos, eles conseguiram sair da Polônia um pouquinho antes de começar a guerra, então se estabeleceram aqui no Brasil. A irmã do meu pai nasceu em Varsóvia, o meu pai já nasceu aqui no Brasil, em Minas, então meu pai era mineiro e por família da minha mãe são judeus sefaraditas, Oliveira, né? Que eram de Portugal há algumas décadas aí atrás. O meu avô já pai da minha mãe, acabou perdendo um pouco dessas raízes judaicas, mas ele teve uma experiência muito profunda com Yeshua e acabou educando e criando os filhos dentro dessa fé, né, no entendimento de que Yeshua é o Messias. E com isso eu cresci com esse entendimento, mas não tinha uma decisão. E essa decisão fui tomar na entrada da minha adolescência, quando eu, de fato, pessoalmente, criei que Yeshua era o Messias. Né? Então, eu aceitei essa fé dessa forma e comecei a viver e continuar a viver na minha vida cotidiana com esse entendimento. No meu bar mitzvah, no ano do meu bar mitzvah, eu tive uma experiência muito forte com Deus no meu quarto, onde Ele falou profundamente ao meu coração e me chamou para servi-lo e para falar, né, da palavra dele às pessoas. E então, com meus 13 anos, no tempo que a gente faz que a gente faz a leitura da Torá na sinagoga, em que a gente faz o bar mitzvah, né, o filho do mandamento, foi o dia, foi o tempo em que Deus me chamou também para assumir a minha responsabilidade espiritual, pessoal, mas também do reino de Deus. E aí começou um treinamento extraoficial. Deus começou a me adestrar, a me treinar, né? Desde adolescente, a estar com a palavra, a orar,
a me relacionar com as pessoas intencionalmente para ajudá-las, para ensinar a palavra de Deus. E, finalmente, isso culminou num treinamento formal e depois eu ingressei no ministério. Mas eu vivi muito o contexto de um judeu secular no que diz respeito à religião judaica. Então, mesmo sabendo que os meus pais tinham a herança judaica, eu me sentia, às vezes, muito mais cristão do que judeu, né? Por tudo que eu estava vivendo. E comecei o ministério assim. Porém, Deus tem a forma dele agir, né? E aí o nosso ministério, a nossa igreja começou a se envolver com a visão de Israel e a igreja nos dias de hoje, né? Nós somos convidados para uma conferência judaico-messiânica nos Estados Unidos, e lá a gente tomou ciência de todo mundo messiânico, né? Que existe das congregações messiânicas nos Estados Unidos e muitos relacionamentos com os quais a gente foi se envolvendo, e eles começaram a vir para o Brasil, na nossa igreja. Eu estou falando isso em 1991, 1990. Começamos a trazer alguns líderes messiânicos dos Estados Unidos para ministrar aqui no Brasil e falar sobre a igreja em Israel. E nesse interim, Deus começou a falar ao meu coração, né? Falando: você é judeu. E eu comecei a ficar constrangido, porque eu falei: será que eu não estou forçando a barra dizendo que eu sou judeu? Porque a vida inteira eu vivi como um gentio, né? E talvez essa Deus seja puxou sua a orelha, realidade né? de muito, Ah, é verdade. talvez isso seja a realidade de muito judeu, né? Que cresceu nas nações e viveu separado da cultura e da religião judaica, e hoje ele tem a informação de que ele é judeu, mas ele não sabe ou não entende o significado disso na sua vida pessoal, né? É verdade. E com isso, nós resolvemos fazer como congregação, como igreja, celebrar as festas bíblicas, né, de Pêssar, de Shavuot e Sukkot, porque entendemos que são festas proféticas, né, que trazem um cunho profético, inclusive para a igreja. E orando pela manhã com os pastores, pelo culto, pela reunião que teria à noite, eu comecei a orar, e de repente a presença de Deus veio tão forte sobre mim que eu caí no chão. A gente estava numa sala, numa casa de um dos pastores. Eu caí no chão e comecei a sentir o meu corpo todo comprimido, uma pressão muito forte em todo o meu corpo. Bom, E eu chorava muito, chorava, e eu falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? E aí Deus falou muito claramente para mim, falou assim: você está nascendo. E eu falei assim: mas eu já nasci de novo, né? Eu já encontrei o Messias, eu tenho um novo nascimento, né? Aquilo que Jesus fala lá com Nicodemos, né? E eu falei assim: mas eu já nasci de novo. Ele falou assim: não, você está nascendo como judeu. E quando ele falou isso, eu tive uma visão aberta, e eu vi assim um túnel, e no final desse túnel eu vi um povo. E quando eu olhei para o povo, eu falei assim: é o meu povo. E de repente toda aquela pressão no meu corpo sumiu. Instantaneamente veio uma alegria e eu comecei a rir. Agora você imagina, né? Eu deitado no chão, no tapete da sala, chorando, daqui a pouco começando a rir, e os pastores todos em volta, assim, orando, e sem entender muito do que estava acontecendo. Era uma ó, cena bem estranha. eu fico imaginando. Uma É, coisa assim que veio à minha mente agora, você falando, é assim: Deus fez o relançamento, a reinauguração do André de Oliveira Schwarzenegger. Falou assim: olha, agora você está assumindo a personalidade que você deixou de lado, né? é verdade. É Que verdade. E coisa. olha, Alex, foi assim: eu levantei do chão, e dentro de mim
havia tido eu sentia que tinha mudado alguma coisa, mas algo muito profundo. Porque antigamente, quando as pessoas falavam assim, se o seu pai é judeu, se sua família da sua mãe é judeu, você é judeu. Aí eu falei assim, não, eles eram judeus. Eu não sei, eu acho que eu não sou, porque eu vivo aqui no Brasil, eu não vou na sinagoga, e então era esse sentimento. Então, quando eu concordava, não, tudo bem, eu sou judeu, parecia que eu estava forçando uma barra, entende? Eu me sentia quase que mentindo. Eu falei, eu não sou judeu, eu não. Hum. Mas era um sentimento. E quando eu levantei do chão, naquele momento, eu tinha a mais profunda convicção de que eu era um judeu e que ninguém poderia roubar isso de mim. Então, a partir desse ponto, foi que eu dei o pontapé inicial para fazer o processo do aliar, né? Então, a gente sabe que em Israel existe a lei do retorno, que permite, né, e que diz que todo judeu que nasceu fora da sua terra pode, comprovando que é um judeu, retornar e ser um cidadão israelense e viver em Israel, né? Então, eu passei por todos os estágios, apresentei todas as documentações, isso foi para Israel, e eles aceitaram, né, o meu, a minha O juduicidade, eu não seu sei como falar isso. judaísmo, né? Na verdade. E com isso eu fiz o aliar, né? E chegamos em Israel no ano de 2000, né? Bem na semana da Páscoa. Olha que coisa interessante, foi profético, né? Saímos do exílio e entramos na terra de Israel como judeus na semana da Páscoa. E eu vi assim, não foi algo programado, porque isso também dependia de processos burocráticos, mas a coisa foi se desenrolando para que o nosso voo chegasse em Israel justamente nesse período da Páscoa, né? E foi Uau. assim uma experiência tremenda. Chegando lá, eu nunca me senti tão em casa. Eu me senti muito mais em casa do que no Brasil, onde eu havia nascido, onde eu tinha toda uma história, né? Quando eu fiz o Aliá, eu tinha 36 anos e tinha meus filhos pequenininhos já, mas eu nunca me senti tão dentro da minha casa. Eu falava para as pessoas, a sensação que eu tenho é que eu nunca sair daqui. Eu nunca me separei desse lugar, apesar de ainda não conhecer nem a língua, né? Eu sabia um pouco de hebraico, eu conseguia ler o Antigo Testamento em hebraico, mas eu não tinha fluência, não falava, né? Uhum. E lá é que eu fui aprender, dentro do processo que o governo faz, né? Você é um novo imigrante, você tem direito a aulas de hebraico todos os dias, 4 horas por dia praticamente, e aí você começa de fato a aprender a língua, né? Uhum. Então, eu ainda estava aprendendo a língua, mas eu me sentia lá como se eu nunca tivesse saído daquele lugar, né? E uma alegria, uma, uma plenitude dentro de mim, né? Por estar no lugar que eu sabia que Deus tinha preparado para mim e fazer parte desse lugar, né? E Uhum. aí os anos foram acontecendo e a gente foi se envolvendo com as pessoas, com as famílias, fazendo relacionamentos, amigos, porque nós fomos para lá e não tínhamos parentes, nem tínhamos ninguém lá. Conhecíamos alguns líderes messiânicos, né? Mas estávamos em cidades distintas e a gente se encontrava no final de semana, quando tinha reunião na sinagoga, então a gente se via, mas durante a semana estávamos distantes deles e os Uhum. relacionamentos eram os novos que nós estávamos fazendo, né? Uhum. Então, eu particularmente tomei uma decisão de não ficar perto, de brasileiros, eu queria me envolver Muito com os sábio, viu? israelenses. Porque senão a gente se afixa nas raízes originais e não na nova vida que Deus estava criando para toda a sua família, na verdade, né? E nós ficamos numa cidade, uma comunidade bem pequena, mas que era 400,
centenária, né? Assim, no sentido que os habitantes desse lugar já estavam há 5 gerações vivendo em Israel. Então, eram israelenses da gema, né? Como a gente poderia dizer. E ficamos assim amigos. Alguns se tornaram parte da família e nós parte da família deles. Ah, e no início eu falava já bem o inglês, falava o espanhol e português e estava aprendendo o hebraico. Mas o israelense ele é assim, né? Ele percebe que você não é nativo da língua. Eles amam falar inglês. Então, automaticamente eles já começavam a falar inglês comigo. E com o meu hebraico todo errado, eu continuava falando hebraico, né? E eles, não, pode falar inglês, não tem problema, eu falo inglês, eu posso te entender. E eu falei assim, não, não vou falar inglês, eu vou falar em hebraico. Eu estou na terra aqui de Israel, aqui se fala hebraico e eu vou aprender a falar essa língua. Aí eles davam risada e voltavam a falar em hebraico comigo, né? Que Mas foi legal. assim um período assim de persistência, né? Porque realmente, quando você chega num lugar novo, você tem muitas dificuldades, né? No sentido de se adaptar à cultura, à forma de pensar, começar a sua vida. A comunicação é um fator principal para a vida, né? Se você não consegue se comunicar, como você vai viver, vai se relacionar, vai fazer as Verdade. coisas? Então, tinha que ser uma decisão assim bem radical de eu só falo hebraico daqui para frente. E assim foi indo, né? E a gente realmente foi vendo uma evolução, né? E a bênção de Deus, né? A bênção do Eterno sobre a nossa vida nesse processo. Eu gosto muito de comemorar o meu aniversário. Sou Hum. festeiro. E no primeiro aniversário que eu fiz em Israel, só estava eu e a minha família. No segundo, eu comecei já a convidar alguns amigos que estavam sendo formados, né, vínculos. E o último aniversário que eu fiz em Israel, nós tivemos, assim, dos mais próximos, 60 pessoas no Uau! aniversário. Esqueceu de me E, convidar, pastor. A gente não se conhecia, tá perdoado. é, então, assim, e ainda interessante que eles mesmos comentavam assim, poxa, André, cada ano que passa, a quantidade de convidados para o seu aniversário aumenta, né? E era interessante que todos eram israelenses da Gema, Uau. não eram novos imigrantes, né? E Uhum, o único novo imigrante era eu com a minha família. uhum. Então, a gente fez assim é, uma grande aliá mesmo de chegar e de ver Deus abrindo as portas, nos abençoando, trazendo novas amizades, relacionamentos que se tornaram até família, né? Uma delas, inclusive, é que acolheu minha filha quando ela foi para o exército em Israel servir. E eles falaram: não, sua filha vai ficar conosco e agora ela é uma filha da nossa casa. Eu tenho Uau, meninos, não tive menina, a sua filha vai ser minha filha aqui. E pode uau. ficar tranquilo que nós cuidamos dela. Né? E Isso, não são judeus messiânicos. é. E não Mas a são gente judeus fica até messiânicos. arrepiado quando ouve essas coisas, né? Quer dizer, É, essa adoção é essa adoção que Deus fez com a gente, na verdade, né? Quando nós é verdade. entendemos quem é Yeshua, ele nos adotou. Quer dizer, no seu caso, não, porque você já é judeu e Aham, você passou a entender Yeshua, então você já fazia parte daquela oliveira, né? Que não está só no seu sim. nome, né? Tá certo? Você foi, você não foi enxertado, você já fazia parte. Eu fui enxertado nessa oliveira, né? Mas você foi para lá com uma ideia que eu ouvi você falando outro dia, da casa de oração. Me fala um pouquinho dessa casa de oração, que isso aqui mexeu comigo também. É. Então, dentro do ministério que eu fundei aqui no Brasil, nós tínhamos uma visão de estabelecer casas de oração em algum lugar, em alguns lugares chave no mundo, né? Uhum. Então nós abrimos casa de oração no Rio de Janeiro, nós abrimos casa de oração em Nova York, nós abrimos casa de oração na Turquia, no Japão, abrimos casa de oração também em Israel, né?
Então, é, orar, ser uma casa de intercessão, de oração por aquela nação e por aquilo que Deus estava movimentando mundialmente, né? Entendemos que a intercessão, a oração é algo que movimenta o mundo espiritual e onde a casa de oração era estabelecida, ela também servia aos ministérios locais, aos pastores, às vezes eles cediam o próprio espaço da casa de oração para um pastor trazer a liderança da sua igreja e ter ali um tempo de oração, de ministração com eles. E quando eu fui para Israel, além do fato de por ser a minha terra, ser o meu povo, e querer retornar e viver ali com os meus filhos, nós também tínhamos a visão de estar ali, perto da fronteira com o Líbano, para orar pela paz e orar pela reconciliação entre árabes e judeus. Então, nós tínhamos 3 turnos de oração por dia, de 3 horas, então nós orávamos 9 horas por dia, de domingo até sexta-feira, e de sexta para sábado, de sexta ao cair da entrada do Shabat até o final do Shabat, que a gente fala Motzei Shabat, a gente tinha um período de descanso, né? Então, durante os 6 dias da semana, nós tínhamos os turnos de 3 horas de oração, durante a manhã cedo, na parte da tarde e de madrugada, é, com equipes que iam para lá também, ficavam conosco. Lá a gente recebia líderes de congregações messiânicas, pastores, que muitas vezes queriam ficar por um final de semana conosco, para orar, para ter um tempo conosco, e a gente poder também orar por esses pastores e fortalecer. Mas, basicamente, o nosso trabalho era intercessão por esses pastores, por essas congregações, entendendo realidades espirituais com respeito a Israel, com respeito ao que estava acontecendo naquele momento, interceder, levar a igreja a interceder por essas questões e orar pela segurança na fronteira, né? Então, nós temos muitas experiências de sair para orar nas fronteiras, em momentos em que o Hezbollah estava se preparando para atacar, ou mesmo em meio aos ataques de foguetes do Hezbollah, e a gente estava em lugares chaves para estar intercedendo. Eu passei por várias experiências assim, e vi Deus falando assim: você não veio aqui para ficar fugindo, você veio aqui para interferir no mundo espiritual. E eu sou aquele que te guarda. Então, muitas vezes, eu me vi em situações que as pessoas poderiam olhar para mim e eles falam assim: isso aí é um louco. O que ele está fazendo aí com tanto foguete caindo e ele está no meio da rua com a mão levantada intercedendo? Então, eram situações que não eram o que eu queria fazer daquela forma, mas eram direções que Deus dava e eu sempre via o resultado disso, né? Então, eu comecei a entender que era a forma como Deus queria nos usar como casa de oração, de intercessão. Tinha um irmão em particular, israelense, e ele serviu na aeronáutica de Israel, e nos tempos livres ele ia na casa de oração para a gente orar juntos. E depois de um tempo nós começamos a decidir orar fora da casa de oração. Então a gente pegava o carro e ia circundando a fronteira do norte com o Líbano, com a Síria, para orar, para interceder, né, desses lugares. E todo, como sempre, a gente entrava no carro, saía da casa de oração e a gente já começava orando, 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 né? E durante essa oração é que Deus nos mostrava onde ir. E um dia em particular, assim que nós começamos a sair, começamos a orar, e aí o Espírito nos moveu em oração muito forte, muito violenta, e dentro dele e de mim tinha uma direção específica que nós tínhamos que seguir. E nós fomos nessa direção, pegamos a estrada e fomos margeando essa estrada que do lado esquerdo ficava a fronteira do Líbano, e nós estávamos indo em direção ao Monte Hermon.
quando de repente Deus falou, pare aqui e interceda. E aí nós paramos no acostamento da estrada, saímos do carro, levantamos as mãos e começamos a orar, orar, orar por livramento. 2, 3 segundos depois chegaram 2 jipes do exército, e 3 jipes, 2 entraram pelo meio do mato, um parou do nosso lado e falou, sai daqui, tem terroristas do Hezbollah tentando passar a fronteira e invadir Israel, né? E aí nós olhamos um para a cara do outro e entendemos por que que Deus nos levou ali para orar e para interceder, né? Porque ainda que seja uma guerra militar, né, uma guerra armada, nós entendemos que o mundo espiritual determina as coisas que acontecem no mundo natural. E lá tinham 2 soldados do reino, né? Eu já tive minha experiência militar, o irmão que estava comigo já tinha tido a experiência dele militar em Israel, mas nós éramos soldados do reino, né? Pela intercessão. E Deus nos colocou naquele lugar por um motivo, para interceder. E nós falamos, não, nós não vamos sair daqui, vocês podem ir, a gente está orando por vocês. E eles Uau, entraram, né? E uau. a situação foi resolvida, né, naquele momento. Então, isso é apenas uma, né, de Um muitas exemplo, é verdade. experiências que nós tivemos ao longo dos 8 anos que nós tivemos ali na casa de oração, né, recebendo também grupos que vinham de fora, dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina, e aí nós saímos com esses grupos para trazer entendimento, né, para oração, para intercessão, e não somente indo nos lugares, olha, aqui Jesus passou, falou assim, e fazer uma aplicação para a nossa vida, a gente trazia mesmo discernimento espiritual, né? Indo lá no Monte Hermon, indo na fonte de Banias, indo em vários lugares onde coisas foram realizadas, né? Atos foram feitos ali, que comprometeram o mundo espiritual em Israel e a gente vê as consequências até hoje, né? Que Então, coisa linda, esse era o André. trabalho, né? André, que coisa linda. E agora você comentou comigo que Deus usou até o Hezbollah para ampliar o seu ministério, né? Porque o Hezbollah começou a atacar o povo de Israel que vivia ainda no lado do Líbano e pessoas cristãs que viviam do lado de lá. E elas tiveram que sair, pelo que eu entendi, e acabaram vindo se refugiar em Israel. É isso? Conta um pouquinho sobre isso. Então, na região que eu morava, era uma cidade de fronteira. Então, pela minha cidade, tinha uma passagem do sul do Líbano para dentro de Israel. E na época que eu fiz o aliar, ainda por um tempo, o exército de Israel estava ocupando o sul, do Líbano, estabelecendo uma margem de segurança, porque as cidades do norte de Israel estavam sendo muitas vezes massacradas por foguetes que vinham do sul do Líbano lançados pelo Hezbollah. Então, é, entre a fronteira e essa linha de segurança que o exército colocou dentro do sul do Líbano, existia ali cidades de libaneses cristãos. Aliás, o sul do Líbano, ele foi muito influenciado pelo cristianismo, e principalmente por missionários da igreja presbiteriana, né? Então, nós tínhamos vários libaneses cristãos ali, né? Inclusive, é o único país árabe que não é muçulmano, né? A liderança, o presidente do Líbano hoje, ele é cristão, né? Então, esses vinham trabalhar toda manhã, cruzavam a fronteira e vinham trabalhar nas fazendas ali próxima à fronteira do Líbano e na fazenda dos judeus, né? Então eles vinham pela manhã, trabalhavam o dia inteiro, ganhava o seu salário e voltava no final do dia para dentro do Líbano. E quando houve um acordo de o exército de Israel sair do sul do Líbano, desocupar o sul do Líbano, isso foi no ano 2000,
o exército teve que recuar e fechar aquela fronteira, porque não haveria mais comunicação, as pessoas não poderiam entrar e sair de Israel. Mas o que aconteceu? Todos esses moradores libaneses cristãos que vinham trabalhar dentro de Israel foram considerados pelo grupo Hezbollah como traidores. Então, quando o exército começou a recuar, a única alternativa para esses libaneses cristãos permanecerem vivos foi fugir para dentro de Israel, porque se eles ficassem, eles seriam mortos, né? Então, enquanto Israel estava saindo, eles também estavam vindo muitos deixaram as esposas e os filhos lá, porque eles iam atrás do homem, né, que vinha, trabalhava dentro de Israel e vivia a sua história de sustento baseado no relacionamento com Israel. Então, muitos pais fugiram para dentro de Israel, deixando as esposas e os filhos lá, porque não houve tempo de trazer todo mundo. E o que aconteceu? A comunidade de Israel, né, o governo, os kibbutz da região começaram a absorver esses libaneses cristãos que costumavam vir todo dia e voltar no final do dia, e agora estavam ali como moradores. Então, receberam cidadania, puderam ficar ali, e eles não podiam voltar mais para o Líbano. E as suas esposas e os filhos não conseguiam sair do Líbano para vir para Israel. Então, muitas famílias foram quebradas, né? Muitas famílias foram separadas nesse período. E na sexta-feira era muito comum de eles irem para um bosquezinho que tinha na minha cidade, e esse bosque ele era do lado da cerca da fronteira, e eles ficavam ali vendo a família, a esposa e os filhos do outro lado e falando pelo celular com o filho, com a esposa, né? Então, houve também um período onde a gente pôde estar apoiando, né? Esses imigrantes que vieram, né, buscando refúgio em Israel, foram acolhidos e conseguiram se estabelecer para realmente poder não ser massacrado pelo Hezbollah, né? E nisso eles entraram e continuaram trabalhando, receberam empregos, e isso foi aumentando a relação entre árabes e judeus ali no norte de Israel também, né? Que Então coisa. isso foi assim algo é, inesperado, né? A Pois é. gente não contava com isso, mas foram coisas que Deus foi movendo, né? Você sabe que Deus nos surpreende, né? O tempo todo, ele acaba nos surpreendendo. Acontecem coisas que você nem tem ideia que poderiam acontecer. Você às vezes acaba fazendo pleitos, clamores a Deus, que Deus não responde do jeito que você está pedindo, mas ele responde de uma maneira melhor, muito melhor, porque ele sabe como tratar essas coisas. Puxa É. vida, que coisa linda, André. E Deus usa até o ímpio para fazer isso, né? Usou o Hezbollah para aumentar o amor das pessoas umas pelas outras, para aumentar o suporte e para que em determinado instante ele completasse lá o trabalho dele. Puxa vida. André, eu sei que a gente já está falando bastante tempo. Você queria deixar alguma. Nós vamos voltar a falar um outro dia. Fica tranquilo em relação a isso. Você acha que vai se livrar da gente? Não vai, não, tá? É o Mas você tem prazer. alguma mensagem especial aí que você gostaria de deixar para a nossa audiência? Alex, gostaria sim. Eu quero dizer que a experiência que eu tive de fazer o Aliar foi uma das experiências mais fortes que eu já vivi na minha vida, né? Porque não é simplesmente uma mudança de endereço, não é uma mudança de cultura, é algo verdadeiramente muito maior, muito mais amplo, porque ele atinge você espírito, alma e corpo, né? Você
quando o judeu que nasceu em qualquer outra parte do mundo e ele aplica para fazer o aliá e ele chega na terra dele, ele está se alinhando com algo profético que está no Tanar, que está no Neviim, que estão nos livros proféticos, né? Que Deus fala que vai trazer o povo de volta para a sua terra, o povo que foi exilado entre as nações. Por causa da rebeldia, por causa da desobediência, o povo foi espalhado, exilado entre as nações, e a gente vê isso na Tanar, vê isso nos profetas, nos Neviim, e o dia que eu li isso, eu entendi que eu estava vivendo no Brasil, estava muito bom, tinha meus amigos, meus parentes, tinha minha vida, mas eu estava no exílio, eu estava no cativeiro. E ninguém pode ser pleno vivendo no cativeiro. E quando eu entendi, eu falei assim: não, eu preciso mudar para Israel. E a palavra lá em Ezequiel 39, 26 diz assim: esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu o fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Isso é tremendo, né? E ele fala exatamente aqui, né? Saberão que eu sou o Senhor Deus quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra. É uma experiência espiritual, né? Voltar para a sua terra. Aqui ele diz, ele fala, eles me verão, né? Eles me conhecerão de uma forma muito mais profunda. Então, a minha mensagem é: você que está ouvindo esse texto, ou essa live, você que é judeu, você que é descendente de judeu e por isso não se acha tão judeu, eu quero dizer, você é judeu. Se seus avós eram judeus, se seu pai, sua mãe são judeus, você é um judeu, ainda que a sua mente seja brasileira, ainda que a sua mente seja, sei lá, de que país você está me ouvindo nesse momento, né? Você é um judeu. E a palavra diz que todo judeu que não está vivendo em Israel hoje está num cativeiro. Eu quero convidar você a sair do seu cativeiro e experimentar, né, aquilo que Deus está falando, que Ele mesmo reúne o seu povo de volta na sua terra. A sua terra é Israel, né? A minha terra é Israel. Eu estou de volta do Brasil por uma questão de propósitos de Deus, mas eu já fiz a minha aliá, eu já morei lá, eu já fiz minhas conexões, eu sei como é fazer um aliá, o que acontece com uma pessoa que tem que deixar a sua terra e criar raízes em outra, e eu estou orando para voltar para Israel novamente, para estabelecer a casa lá, para estabelecer o ministério e fazer parte de tudo que Deus está fazendo, mas eu quero deixar esse desafio, né, de alguém que passou por essa experiência, viveu o dia a dia de um novo imigrante. Eu quero dizer, você está perdendo uma oportunidade de se sentir um judeu pleno, voltando para a sua terra, porque lá você vai ter um encontro profundo com aquele que gerou o nosso povo e nos deu essa terra. E Muito, vocês, muito né? obrigado, André. Que mensagem linda. E queremos agradecer ao nosso ao público, à nossa audiência.